E aí, gente? Bom dia mais uma vez, feliz hora do almoço, né? Tô aqui entrando para nossa live, vou escrever meu recadinho, né? É, bom dia, Léo, bom dia a todo mundo que está chegando aí. Prazer enorme poder falar com vocês mais uma vez. Nós estávamos aqui nessa nessa correria que é a vida, né? Agradecendo o Papai do Céu por termos trabalho, por podermos trabalhar em casa. Nossa, que legal! Muito bom, Fabrícia. Você tá aqui, consegui chegar cedinho. Que bom. Obrigado, viu? Natália, pessoal que tá chegando, Ana. Gente, é um prazer enorme poder fazer esse papo com vocês todos os dias. Isa, que tá aqui, Boni, tanta gente legal. Pessoal, então, qual é a nossa ideia, né, hoje, né, especificamente? Ah, a gente poder conversar um tiquinho sobre um elemento bastante recorrente, mas que não deixa de ser interessante, sobre o governo Bolsonaro, que é a ideia de um governo que vive em confronto. E vive em confronto até mesmo consigo, né? Então, o nosso objetivo hoje é falar sobre essa variável, tá? Tá aí o título fixado, acho que eu fiz direito, né? Aprendi isso com a Boni, a Ana Luísa, que está aí, que me ensinou a fixar o título, quero agradecê-la. É um prazer. Então, aí vamos falar algumas coisas. Os nossos recadinhos iniciais. O primeiro deles se você não segue ainda a nossa página, siga a nossa página, né? Creomar de Souza, vai lá, dá um cliquezinho aqui no Instagram, dá um cliquezinho no Twitter, apoia a gente no YouTube também. Nós temos 2 canais importantes aí. Um deles é o YouTube e o outro é o Telegram. Então, se você usa Telegram, no Telegram você tem uma vantagem. Ô, irmão, Bruno Perma aqui. Gente, eu queria que vocês dessem uma calorosa recepção ao meu querido amigo e irmão Bruno Perma, que está aqui, que fez aniversário ontem. Parabéns, irmão, que você esteja bem, com saúde e em paz, viu? Bruno é presidente do Helgov, que é um think tank muito legal para pensar relações governamentais no Brasil. Vale a pena seguir o Bruno, vale a pena seguir o Helgov, né? Então, o que acontece? Nós temos um canal no Telegram onde as lives são mandadas para você. O que acontece? Assim que a live gira no YouTube, eu faço a live aqui, ela fica 24 horas no Stories e depois eu a jogo integralmente, como um compromisso de transparência, eu a jogo integralmente no YouTube. Assim que ela está disponibilizada no canal, eu envio para você, eu envio para todo mundo que está no meu canalzinho do Telegram. Tem lá umas 190 pessoas, no Telegram e a gente disponibiliza para essas pessoas, tá bom? Então, se você quiser, é um canal aberto no Telegram, só buscar lá, Creomar de Souza, Telegram, tem uma ferramenta de busca de canais, você entra e você vai passar a receber o conteúdo. Então, nós estamos aqui no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Telegram, estamos no Twitter, né? Em todas as redes para tentar fazer esse diálogo com vocês da melhor forma possível. Oi, Aninha, bom te ver, querida, viu? Obrigado, seja bem-vinda. E eu gostaria de pedir também que vocês seguissem a minha empresa, que é a Dharma, né? Dharma Political Risk Strategy. E a Dharma está presente em todas as redes sociais também, e nós temos esse esforço de construir ações de análise política e estratégia. Alguns parceiros nossos aparecem aqui de vez em quando para assistir, né? Algumas outras consultorias também com as quais a gente interage, aparecem por aqui para assistir. Quero dar boas-vindas a todos, boas-vindas Ana, que está assistindo do Rio de Janeiro, boas-vindas Rayane, querida, muito tempo que eu não te vejo, viu? E as pessoas que eu conheci aqui no Instagram, como Josué, outras pessoas que a gente veio conhecendo por esse diálogo diário aqui no Instagram, né? O que é importante? Então, dado esse recado inicial, e eu tô mais feliz essa semana porque a gente conseguiu dar uma melhorada na iluminação, que estava meio blá. Cris e Daniel, sejam bem-vindos também.
A gente conseguiu dar uma melhorada na iluminação, que estava meio ruim, então agora está melhor. Vocês podem apreciar minha beleza. Eu tinha um compromisso hoje com a União Europeia, a gente tem uma parceria com eles. Eu aproveitei e fiz a barba, gente. Assim, não ficou uma Brastemp porque eu fiz em casa, né? Mas já quebrou o galho, dá uma melhorada. Então o que acontece? Nem tem um zilhão de pomada no meu cabelo, né? Que é pouquinho, mas cresce. Então, pessoal, vamos lá. Vou parar de falar bobagem e vamos direto. Gente, o que está acontecendo? Né? Esse é o ponto. O que a gente quer fazer? O que a gente está tentando entender aqui? A gente está tentando entender um governo, uma dinâmica de governo em meio a uma situação de pandemia com um efeito rebote, que é o fato de que você pode ter uma recessão econômica, e uma variável nova que está surgindo nos últimos dias, que é a possibilidade de uma segunda onda da Covid-19. A Coreia do Sul já está em alerta em relação a isso, e os chineses estão testando agora mais de duas dezenas de milhões de pessoas na região de Wuhan para tentar se precaver de uma eventual segunda onda da Covid, né? Porque isso também pode acontecer. Em meio a todo esse panorama que é complexo, a gente tem no Brasil um governo que chegou ao poder com uma ideia de muita confrontação política, de muito embate, de confronto direto contra aquilo que eles acham que é a velha ordem, né? No fim das contas, o governo Bolsonaro tem essa percepção que, com o perdão da palavra, mas eu sou historiador, acho que dá para usar, o governo Bolsonaro não deixa também, no fim das contas, de ter uma percepção de que é um governo revolucionário em alguns sentidos. Quer dizer, ele quer alterar a roda da história, a roda da interpretação dos acontecimentos dentro da política brasileira. E por que é importante entender isso? É importante entender isso para a gente conseguir marcar dois movimentos que acontecem de maneira muito clara, né? Um desses movimentos que acontece para fora, que significa dizer o quê? Como o governo Bolsonaro, através do presidente da República principalmente, conversa com o mundo de fora, isso quer dizer, com os cidadãos brasileiros, aqueles que votaram nele e aqueles que não votaram, mas também é importante entender como o governo funciona para dentro. Né? Isso quer dizer o quê? Como o presidente dialoga com os tomadores de decisão e com os operadores do dia a dia do governo dentro da sua lógica de administração da coisa pública, tá? E por que eu estou falando desses dois contrastes, para dentro e para fora? Porque ontem nós tivemos dois acontecimentos bastante importantes que são reveladores desse diálogo que o governo tem para dentro e para fora o tempo todo e que obedece à mesma lógica. O que eu estou querendo dizer aqui? O governo é um governo de confronto, né? E como um governo de confronto, ele só funciona, ou melhor dizendo, ele só dá paz àqueles que são operadores do governo se eles estiverem vinculados a uma lógica de muita obediência. Isso quer dizer, se você não está na regra que o governo estabeleceu, você está fora. O governo não se incomoda, por exemplo, de você ser leal ao governo e viver em embate com a sociedade. Agora, o governo se incomoda de você ter uma certa estabilidade com a sociedade se isso for interpretado como um embate dentro do governo. O que eu estou querendo dizer? Se você é um ministro ou um alto representante deste governo que passa a ser visto por espectros da sociedade brasileira que não votaram no governo como alguém sensato, vou usar esse termo, como alguém sensato, como alguém que dá para fazer uma interlocução, de maneira muito rápida, as baterias do governo giram para a sua direção e inicia-se um processo de corte da sua capacidade de fala ou mesmo da sua possibilidade de posicionamento público, né? Onde a gente viu isso no correr do tempo, né? Nós vimos isso no primeiro ano de governo, caracteristicamente com dois casos, né? A queda do Gustavo Bebiano, que era secretário de governo, e a queda do general Santos Cruz, né? Esses dois entes, um era egresso das Forças Armadas e o outro era político tradicional, esses dois entes caem do governo, sobretudo por quê? Porque, em algum sentido, eles são interpretados pelo núcleo mais duro do governo Bolsonaro como entes, como políticos ou como homens públicos que estão fazendo concessões que o núcleo de tomada de decisão julga perigoso. O que eu estou querendo dizer aqui? Vamos lembrar que este é um governo que chega ao poder com a ideia de que eu não quero dialogar com o velho, eu quero dialogar só com o novo e eu quero dialogar, e eu estou dividindo as pessoas em duas categorias, né? Pessoas de bem e pessoas que não são de bem,
né? Isso, em algum sentido, a gente pode dizer que a narrativa do bolsonarismo, em algum sentido, copia isso de outras narrativas anteriores, como a narrativa de ricos contra pobres e tal. Essa ideia da dicotomia na política é normal, tá? E aí você constrói essa percepção. O primeiro passo disso, então, é que quando eles chegam ao poder, você tem a possibilidade de que eu não faço diálogo com as velhas estruturas. Então, eu não faço diálogo com as velhas estruturas, eu não sou parte das velhas estruturas, eu não preciso delas, né? Isso tem sido observado desde então e entrou numa espiral de maior velocidade durante esse processo de pandemia, né? E isso tem ficado claro com o fato de que esse governo não se importa, por exemplo, com o cálculo estratégico de derrubar um ministro ou um ente público que tenha muita popularidade, mas que gere algum risco para a narrativa construída. E aonde nós vemos isso? Nós vimos isso no caso do Mandetta, nós vimos isso no caso do Sérgio Moro, né? E aí, especificamente, à medida que o governo, em algum sentido, pacificou a narrativa, tem um elemento que é importante, que é, enquanto a narrativa não estiver pacificada o tempo todo, eu tenho que estar obrigando as pessoas a provarem lealdade o tempo todo. E aí a gente vai pegar de saída o caso do Taixe, né? Que a Raíssa acabou de fazer um comentário ontem aqui, né? Que a Raíssa acabou de fazer um comentário, eu te agradeço. O que acontece com o Taixe ontem? O Taixe está no meio de uma entrevista coletiva e aí o repórter fala, então, ministro, é o seguinte, o governo acabou de liberar barbearia, cabeleireiro e mais alguma coisa. E aí o ministro da Saúde pega e fala, liberou mesmo? O repórter, liberou sim, mas liberou quem? Isso passou pelo Ministério da Saúde? Aí ele diz, não, isso não passou pelo Ministério da Saúde, isso é decisão do Palácio do Planalto, ou do Ministério da Economia, né? E aí vem, a decisão tem implicação na pasta dele, mas ele não foi informado da decisão. O que acontece aí? Quais são os dois fenômenos que estão aí? O primeiro fenômeno é, em algum sentido, quando Bolsonaro troca Mandetta pelo Taixe, pelo Nelson Taixe, a ideia é que ele vai ter um ministro da Saúde que fale o que ele quer dizer. E como tem uma preocupação da sociedade e uma pressão muito grande, o governo está num momento de muito isolamento e ninguém queria o Osmar Terra, ele vai numa saída técnica, ele traz o Nelson Taixe. O Nelson Taixe chega e diz, então, a gente precisa de dados para tomar as decisões, vamos pegar os dados. À medida que o Taixe começa a ter os dados, ele começa a ver que a situação é grave. E aí é um ponto importante. Essa ideia do governo no confronto para fora faz com que o governo tenha, à medida que ele está mais e mais isolado, se debruçado em manter uma base de apoio que, mesmo que diminua, seja muito rígida, e essa base de apoio que é muito rígida só aceita, ou melhor dizendo, é alimentada pela versão do governo da realidade. E aí vamos lembrar o seguinte, gente, isso aqui é política, tá? Não é uma live de militância política, é uma live de análise. E aí, vamos lembrar, cada agrupamento político vai construir sua interpretação da realidade, tá? Se nós olharmos aí Brasil afora, governos e prefeituras, por exemplo, nós vamos ver que vários governos e várias prefeituras têm a intenção de criar estado de calamidade pública porque facilita a aquisição de equipamentos sem licitação e isso aumenta a corrupção. Isso também é uma verdade, né? E aí o que a gente vai ter? A partir dessa lógica do governo que quer brigar para dentro e para fora, ele trocou o ministro, e aí vem dois elementos. O primeiro é, o novo ministro da Saúde precisa de tempo para entender como é que a máquina gira. À medida que ele não tem tempo, ou melhor, que os acontecimentos estão atropelando, ele vai tomando as decisões, e aí vem um ponto que a Lidiane acabou de comentar aqui, né? Que é, muitos secretários estaduais de saúde não confiam no ministro, acham que é um ministro fraco. E aí vem um ponto, o ministro foi escolhido para ser politicamente fraco de propósito. Dentro da lógica do governo, que é de que eu preciso de ministros que não eclipsem a figura principal, que é o presidente da República. E o outro ministro estava aparecendo demais, né? Então você escolhe um ministro que é fraco, esse ministro fraco tem um baixo perfil político, ele tem uma expertise técnica, mas ele é dependente do presidente. Vamos lembrar o seguinte, Nelson Taixe não tem o respaldo de nenhum partido no Congresso. Mandetta era respaldado pelo DEM. Né? E a saída do Mandetta fez com que o DEM e o MDB não entrassem na base de apoio do governo Bolsonaro. Então, tem esse componente. O problema fundamental nessa situação é que, à medida que o Taixe vai tomando conhecimento das coisas, ele vai vendo que o processo é grave,
que há riscos inerentes a qualquer tipo de decisão que ele tome, e ele vai assumindo falas que para um pedaço da sociedade, isso é importante dizer, para um pedaço da sociedade começam a ser vistas como sensatas, e aí eu me refiro especificamente ao tweet dele no Dia das Mães, em que ele prestou solidariedade às pessoas, em que ele falou da necessidade de seguir as recomendações do Ministério e da Organização Mundial de Saúde. Esse tweet é bem interessante. À medida que ele faz isso, a militância do presidente Bolsonaro diz o quê? Que Nelson Teich está virando Mandetta 2. Então, e já tem, por exemplo, uma série de artes de WhatsApp, no YouTube, no Twitter e tal, material rolando, chamando o Nelson Teich de Mandetta 2. À medida que isso é feito, qual é o recado que o governo vai dar? Que é um recado feito para a sua militância. Vamos lembrar o seguinte, Bolsonaro não normalizou e Bolsonaro provavelmente não vai normalizar. A ideia é que eu governo para os 58 milhões de pessoas que votaram em mim. Eu não governo para o todo. À medida que essas posições vão se tornando cada vez mais robustas do ponto de vista do ministro, o governo vai e dá uma porrada no ministro, que foi o que aconteceu ontem na coletiva, e o ministro perdido. Assista um vídeo depois, tirem as próprias conclusões, tá? Não acreditem em tudo que eu tô falando, não. Vai lá, assiste o vídeo e tira as suas conclusões. O ministro tá perdido, porque ele olha, mas quem decidiu? Quem decidiu foi o Ministério da Economia. E aí vem um agregado de situações que torna a situação do ministro mais complexa. Por exemplo, o ministro não é um político. Segundo, como disse aqui a Ana, né, ele não tem experiência de SUS. Terceiro, o ministro não é conhecido pela retórica. Vamos lembrar das entrevistas coletivas do Mandetta, ou do Mandetta no fim de semana, discutindo com o Humberto Costa e o Osmar Terra, né? Mandetta tem um dom da retórica. Então, toda fala do Mandetta era extremamente emocional e compreensível. Né? E compreensível para estratos da sociedade que não confiavam muito ou que não votaram no presidente Bolsonaro. Isso é importante dizer. Né? Dentro da ideia de cálculo político e da interpretação da conjuntura toda. Este processo, então, faz com que, de um lado, esse governo que precisa dar um recado para sua massa de apoiadores, porque é com essa massa de apoiadores que Bolsonaro confia que vai chegar no segundo turno e ganhar uma eleição em 2022, ele tem também um elemento de confronto para dentro. E aí no elemento de confronto para dentro a gente vai falar do depoimento do Valeixo bem rapidinho, lembrando, eu não sou advogado, se vocês quiserem interpretações jurídicas sobre processo, aí vão lá, sigam o Bruno Perman aí no Instagram, porque aí o cara ele vai explicar para você tudo do ponto de vista jurídico. Aqui é reflexão política, né? Do ponto de vista político, o que nós vimos ontem com o depoimento do Valeixo? O Valeixo vai e dá um depoimento, e o depoimento do Valeixo é desdobramento do quê? Daquele embate Sérgio Moro-Bolsonaro, que tá rolando. Tá rolando, né? E aí vamos lembrar da dicasinha de leitura, né? Daniel Kahneman, rápido e devagar, duas formas de pensar. Bolsonaro é o intuitivo, que responde no impulso e porrada, 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 né? O Moro é o lógico racional, que calcula cada movimentozinho como se fosse um jogo de xadrez. E ontem o Moro moveu mais uma peça, que foi o Valeixo, que deu um depoimento. O depoimento complica o Bolsonaro? Não sei. Não sei dizer, né? O depoimento livra o Bolsonaro? Não sei dizer. O fato é que o depoimento é parte de uma rede que vai criando um emaranhado na percepção do Moro, e que esse emaranhado de determinado sentido, no plano dele, serve para provar a sua hipótese de que o Bolsonaro cometeu algum tipo de crime de responsabilidade. A questão é que a gente não está falando de uma conjuntura meramente jurídica, a gente está falando de uma conjuntura que é política, que envolve o Bolsonaro, né, presidente da República, em um tipo de governo que é um governo de campanha, num estilo bem parecido com Donald Trump, né? Todo dia é campanha, todo dia é embate, todo dia é choque. E Sérgio Moro, que tem seus interesses, que eu não sei quais são, ninguém sabe nesse exato momento, talvez só ele saiba, que disse, olha, eu estou saindo do governo porque eu sofri interferência no desenvolvimento do meu trabalho, não foi o acordo feito, então aqui os elementos que garantem o meu ponto de vista. O fato fundamental é que esse confronto em âmbito interno mostra que a narrativa de exigência de lealdade, de fidelidade do bolsonarismo
para o eleitor e para o seu militante, também se manifesta internamente. A questão fundamental é saber quanto tempo isso sobrevive em termos em termos de teste de estresse. Por quê? Porque à medida que o governo está no confronto o tempo todo e o governo está no embate o tempo todo, podem acontecer duas coisas. A hipótese do governo avança e as outras instituições cansam e o governo tem o que quer. Né? Lembrando, eu respondi isso aqui uns dias atrás, né? Eu não considero que esse governo é autoritário. Eu considero que esse governo é bonapartista. Tá? É uma definição do ponto de vista histórico que eu acho que é importante colocar as coisas nos lugares. Né? O governo é autoritário quando não tem instituição para reagir. Hoje as instituições dão os coices. Tem dificuldades, porque é normal, o próprio governo tem dificuldade de implementar coisa. Vamos lembrar que decisões do Executivo travaram em âmbito do Supremo Tribunal Federal e outras caíram no Legislativo. Então, não é um governo autoritário, é um governo bonapartista, né? Isso quer dizer, é um governo voluntarioso que quer puxar a corda e torcer os elementos institucionais para que eles façam a vontade dele. Só que lembra, né? Os outros elementos institucionais não são passivos nesse momento. Então o governo tenta torcer para um lado, o elemento institucional tenta torcer para o outro. E é isso que a gente está vendo. Né? É isso que a gente está vendo nesse momento. E aí vem, essa percepção de confrontação aberta gera como conjuntura fundamental a necessidade do governo de vender para sua militância a percepção de que ele não é parte do velho jogo político, mesmo quando ele faz alianças, né? E para fazer isso, o governo tem uma estratégia que, na minha percepção, é muito bem sucedida até o presente momento. E qual é essa estratégia? É o fato de que o governo ainda monopoliza a narrativa e o noticiário político. A gente está o tempo todo falando do governo. E aí vem, enquanto que você, por exemplo, eu espero ter pessoas assistindo aqui que votaram e que não votaram no Bolsonaro. A ideia é falar para todo mundo, né? Enquanto que você, por exemplo, que de repente é militante do presidente Jair Bolsonaro, acredita que, ou interpreta que, os embates do presidente com o legislativo e o judiciário são resultantes do fato de que essas instituições perseguem o presidente, e aí a missão dele está cumprida. De outro lado, você que não votou no Bolsonaro vai olhar essas coisas e vai falar, cara, que absurdo, né? O cara tá criando atrito o tempo todo e você vai dormir com medo do governo ter um insight ou um impulso autoritário. Isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer. Só que, nos dois casos, o governo é o vencedor. Por que o governo é o vencedor nos dois casos? Porque para ambas as pessoas elas não estão conseguindo fazer nenhum tipo de reflexão política que escape do governo como sendo foco. E aí isso cria inclusive uma narrativa ou uma armadilha narrativa para os próprios grupamentos políticos que são de oposição ao presidente Bolsonaro. Porque de fato eles não possuem uma narrativa alternativa. Porque aí é o seguinte, você que é lá, de repente, membro de um partido de oposição e está aqui assistindo, conversando com a gente, você começa a pensar, tá, como a gente vai criar uma narrativa alternativa aí para oferecer algo à sociedade que não seja o Bolsonaro? E aí de repente surge, o Bolsonaro vai fazer um churrasco para no fim de semana em que morreram 10 mil pessoas de Covid. Oi? Aí você vai responder isso. Aí você pensa, não, vou fazer então tal coisa. E de repente explode, tem um testemunho do fulano de tal. Aí você não vai pedir um impeachment? Aí você vai correr e digitar um impeachment. O fato é que no exato momento as estratégias de diversionismo da presidência, né, ou do governo, e nisso o governo Bolsonaro e o governo Trump são muito parecidos, assim como o governo Orbán na Hungria. Isso quer dizer, você desfoca do principal e mira no acessório. Né? Nós temos mais de 10 mil pessoas mortas por Covid-19 no Brasil. A gente não consegue falar sobre isso. Né? A gente está falando todo dia de um novo acontecimento, e aí está todo mundo distraído. E nesse aspecto a estratégia é muito bem sucedida. Então o que eu estou querendo dizer aqui, para já passar para as perguntas, né? É que existe uma funcionalidade na ideia de confronto. A ideia de confronto serve para alimentar cotidianamente a percepção de que o governo está em guerra. E se o governo está em guerra, você não tem diálogo com o outro, é só numa lógica de amigo e inimigo. E aí isso serve, 1, para alimentar a minha militância, 2, para monopolizar a narrativa política, né? E 3,
né? Fundamentalmente, para dar gás ao governo para passar pelas crises como se elas fossem o acessório e não o principal. O principal acaba sendo o embate contra o inimigo. E esse inimigo não é a pandemia, né? Esse inimigo não é nem a recessão. O inimigo são os adversários políticos do movimento político que está no governo, né? Esse é o elemento que eu acho importante do ponto de vista analítico. E aí, em paralelo, o governo faz algo que também é muito inteligente, na minha percepção, que é, ele vai rompendo os focos de isolamento, construindo, trazendo para si aliados no legislativo, né? Beleza? Meu velho, eu tava só bebendo água. Eu vou colocar a primeira perguntinha agora. Deixa eu abrir aqui. Agradecer as pessoas que estão aqui. Temos a primeira pergunta. Pergunta da Raíssa. Raíssa, querida, você fez um negócio hoje que me lembrou quando eu te dei aula. É você comentar o assunto da aula antes da aula começar. Eu tive saudade aí com um comentário seu sobre o Taish. Me lembrou de você, jovenzinha na faculdade. Professor, então isso quer dizer tal coisa, né? E aí eu me lembrei, meu Deus, Raíssa e Boni destruindo as minhas aulas sempre. Enfim, meu planejamento de aula, a aula ficava boa. Obrigado, querida. Vamos lá. Os governadores não aceitando o decreto das academias contribui para uma crise de governança? Sem sombra de dúvida, né? Entenda o seguinte, por que a medida de academias, de abertura de academias, barbearias, salões de beleza, Alguém fez uma pergunta muito boa sobre o Lula aí nos comentários. Joga na pergunta aí, Leandro, que eu vou me perder. Entenda o seguinte. Por que a medida é tomada pelo Ministério da Economia e não pelo Ministério da Saúde? Porque se fosse tomada pelo Ministério da Saúde, provavelmente a medida não sairia. E aí a gente entra no processo de fritura do Taish, né? Que deve cair em algum momento, lembrando que ele não tem apoio político, é mais fácil para o presidente descartar. Agora, quando a decisão é do Ministério da Economia e ela gera um processo que para vários estados, para vários municípios ao redor do país, gera uma situação grave, imagina o seguinte, vamos falar de Manaus, né? Manaus virou terra arrasada. Imagina o impacto de reabrir academias e salões de beleza, barbearias numa cidade como Manaus, né? É um absurdo. Só que aí, lembra da narrativa, né? O presidente faz o decreto, bum, joga. Só que aí os governadores e os prefeitos têm a possibilidade, graças à decisão do Supremo Tribunal Federal, e se eu estiver falando bobagem, o Bruno tá aí, ele me corrige, se ele estiver por aí ainda, né? Eles têm a possibilidade de dizer, não vou fazer. À medida que eles dizem, não vou fazer, o presidente volta para o palanque e diz, olha só, eu estou preocupado com o teu emprego. Mas esse governador e esse prefeito aí não estão preocupados com o teu emprego. Eles estão preocupados em tirar a sua liberdade. E aí, o que eu estou querendo dizer aqui é que, em algum sentido, em termos de análise, o governo está muito menos preocupado hoje com governança e muito mais preocupado com o derretimento eventual de popularidade. E para evitar o derretimento eventual de popularidade, eu tenho que criar mecanismos que, em algum sentido, me deem a possibilidade de jogar a responsabilidade no colo do outro. Entende? Então, esse parece ser um cálculo estratégico interessante. E aí tem dois comentários, um aqui da Marcele, maravilhosa, dizendo, olha, a avaliação negativa do governo subiu para 43%. E eu vou aqui no Leandro, que diz que não consegue lançar a pergunta, e vou ler a pergunta dele. Lula também não utilizou dessa prática de bonapartismo? Sim, Leandro, o Lula se utilizou de bonapartismo e a Dilma tentou também, né? Nesse aspecto, o que a gente pode dizer aqui é que Lula, Dilma e Bolsonaro, Lula 2, né? Lula 1 foi comportadinho, assim, mas Lula 2, Dilma 1 e 1,5 e Bolsonaro, todos tentaram, em algum sentido, torcer a regra do jogo para que a regra do jogo te satisfizesse, né? A diferença fundamental, a semelhança está na construção das dicotomias, né? Todos eles tinham dicotomias. A diferença está na terminologia da dicotomia apropriada. E aí, para deixar claro, tá? O que eu estou dizendo dicotomia? Eu estou dizendo de dois lados, tá? Nos governos do Partido dos Trabalhadores, a dicotomia era rico e pobre, incluído e excluído,
né? O Lula começa a fazer esse desembaraço nesse caminho de dicotomia na reeleição, né? E depois isso fica muito forte nas campanhas na campanha dele para Dilma, na campanha 1 e na campanha 2. Né? E a Dilma vai tentar operar isso também, na ideia de excluídos contra incluídos, né? Dos que têm contra os que não têm, in and outs. Só que o governo Dilma é uma tragédia em termos de administração de processo legislativo e eles erram, né? E cai. E aí vem a outra narrativa, que é Lula livre e tal, e aí o PT, na minha percepção, perde o compasso de uma narrativa política. Não tem narrativa. Depois disso, nós temos o Bolsonaro. E o Bolsonaro, e o grupo político do Bolsonaro, muito inteligentemente, usa uma estratégia de dicotomia também. Só que aí eles mudam a chave do elemento maniqueísta, né? Sai rico e pobre e entra gente de bem e o resto. Porque quando você usa uma terminologia como gente de bem, ela é muito eficaz. Porque entenda o seguinte, cara, se você não é gente de bem, você é gente do mal. Tu quer ser do mal? Ninguém quer ser do mal. Ninguém quer. Todo mundo quer ser gente de bem. Se eu perguntar na rua pro cara que tá vendendo verdura ali no comércio, né? Se ele puder vender, mas assim, pro comércio aberto, eu chegar na pessoa e falar, você é gente de bem? Aí o cara vai falar, claro. Pago meus impostos, trabalho, acordo cedo, meus filhos são boas pessoas. Todo mundo quer ser gente de bem. E nesse aspecto, você tem que a construção da terminologia do gente de bem vai se casar com a apropriação dos símbolos nacionais. Né? Vamos lembrar, a primeira campanha do Lula é a campanha que não usa as cores do partido, né? A primeira campanha vitoriosa. É Lula verde e amarelo, é Lula com bandeira. Nossa, eu tô com frio, se enrola na bandeira e dá uma aquecidinha, né? Brasil da Esperança, Brasil verde e amarelo. O PT vai abrindo mão do verde e amarelo nos seus anos de poder e vai se apropriando do vermelho. Né? E na hora que eles se apropriam da bandeira partidária, eles dão o palco perfeito para o outro lado dizer, opa, essa bandeira está sobrando aqui, me dê que eu uso. Usa a bandeira. Né? E aí, esta lógica, o que acontece? A gente só inverteu o sinal. Aquilo que era vendido, o bonapartismo lulista, dilmista, era vendido como uma ideia de reequilíbrio da lógica social, né? Eu tenho que ser bonapartista para reequilibrar a relação entre os que têm e os que não têm. Né? O bonapartismo bolsonarista é construído na ideia de reequilibrar a relação entre aqueles que não têm moral e aqueles que têm que estão para baixo. Então tem que subir a rapaziada que tem moralidade. Entende? E aí nesse aspecto em específico o discurso é revolucionário. Né? Pegando aquilo que ele tem de ideológico lá do Olavo de Carvalho. O discurso é revolucionário. Né? E ele é revolucionário porque ele é anti-iluminista. Né? Ele confronta a ideia de progresso constante. Ele acha que a humanidade não está progredindo. Né? Ele acha que a humanidade está regredindo. Então você tem que ter um discurso que é contra-iluminista. E aí, nesse aspecto, ser contra-iluminista é ser contra, por exemplo, as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Porque isso cai dentro de uma lógica narrativa que é útil ao discurso construído desde 2018. De que é um grupo político contra o sistema, e o sistema vende falsas verdades que são validadas por determinados grupamentos sociais e políticos e econômicos, e tem uma grande conspiração para destruir os valores. Então, como tem uma conspiração para destruir os valores, eu tenho que bater disso de frente. Entende? Acho que esse é o ponto. Próxima pergunta. Espero que tenha respondido. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Opa, tem uma pergunta. Né? Ah, já foi. Era a pergunta. Te respondi aí. Obrigado, Léo, por ter jogado a pergunta do Leandro aqui. Tem mais alguma? Joga pergunta aí. Pessoal que está elogiando a live, obrigado. Joga pergunta aí, ó. Clica na interrogaçãozinha do Instagram. Mete a pergunta pra gente. Né? E aí vem o ponto legal da Marcele aí, né? A definição de moral é dele. Porque lembra, gente, moral é uma definição construída no tempo. Ética é ciência do estudo da moral. Então, ser ético é saber que a moral pode mudar no tempo. Agora, se você é só moralista, você acha que o código moral está colocado em um determinado espaço de tempo e ele nunca vai se alterar. Né? Essa é a definição clara quando você vai na filosofia. Belezinha? Mais alguém aí? Gente, não tem muita pergunta, eu vou terminar a live cedo para almoçar.
porque eu almoço todo dia depois da live. Eu fico com a companhia de vocês, fica a Lidiane me falando de comida durante a live. Quando não, manda foto de comida pra mim no Instagram, né? Mas eu peço foto de comida, nisso eu adoro foto de comida. E aí quando acaba a live, eu vou comer, tá? Eu só queria agradecer as pessoas que são solidárias comigo e almoçam depois da live comigo, tá? Eu acho que não tem ninguém, mas se você fizer isso, tá aqui meu agradecimento, beleza? Vamos em frente. Vamos lá. Aqui vem. Os governadores perderão sua narrativa em decorrência do superfaturamento na área de saúde? Peraí, deixa eu pegar o resto aqui, meu velho. Na área de saúde. Isso. Cara, pergunta excelente. Dudu França. Bom ter você por aqui. Faz muito bem, viu? Quem almoça durante tá fazendo muito bem. A ideia é essa, almocem comigo, né? E depois eu almoço sozinho, né? Almocem comigo. Eu tô felizão, Nath. Tô felizão de você almoçar comigo. Almocem comigo. Se quiserem também façam uma corrente de fotos almoçando comigo e joguem no Instagram, me marquem que eu vou curtir pra caramba. Dudu, sua pergunta é excelente. Os governadores podem. Eu só tiraria o perderão e colocaria o podem. Tudo depende do impacto de corrupção ou do impacto narrativo que os escândalos de corrupção que possam explodir a partir da compra superfaturada de equipamentos possam gerar na área de saúde, né? E aí vem um elemento importante, né? E nesse aspecto eu acho que um ponto fundamental da narrativa do Bolsonaro é que ela é muito inteligente do ponto de vista funcional, né? Porque ele diz assim, olha, a pandemia aí não é grave é corrupção. Aí a pandemia aumenta, tal, os governadores aparecem, e aí um efeito fundamental da lei de calamidade é você fazer compra sem licitação. Vai ter gente que vai conseguir fazer isso direito, vai ter gente que vai fazer isso errado, né? E aí eu não preciso dizer quem está fazendo direito, porque quem está fazendo direito está cumprindo a obrigação, entende? Agora, quem faz errado, eu vou jogar uma luminária em cima, né? Jogo uma luminária em cima e digo, viu só? A rapaziada queria roubar, eles não estão preocupados com a vida. Preocupado com a vida tô eu que estou preocupado com os empregos. Então, esse é um elemento que a gente não pode escapar, tá bom? Vamos aqui, mais uma, né? Viramos anão diplomático de novo, ao presidente da Argentina criticar o Brasil e as ações na pandemia? Cara, eu não sei se nós viramos anões diplomáticos, né? Porque o Brasil é muito grande, assim. O Brasil, eu tinha uma piada em outro momento, né? Lá nos anos 90, antes do Fernando Henrique Cardoso, aí eu posso falar porque é um governo bem distanciado no tempo. Lá antes do governo Fernando Henrique Cardoso, eu cunhei uma frase, eu estava ainda na faculdade, estava na escola indo para a faculdade, na verdade. E aí a frase era o seguinte: o Brasil não afunda porque não tem buraco grande o suficiente para caber o Brasil, entendeu? O Brasil é muito grande. Assim, e às vezes nós, dentro do Brasil, não temos a percepção de quão grande nós somos. Eu não estou falando só de território, não. Estou falando de população, impacto no comércio internacional via mercado consumidor, capacidade agrícola e tal. Eu não acho que o Brasil seja um anão diplomático. Mas eu creio que a reconstrução da imagem do Brasil após esse momento vai ser uma tarefa muito difícil, tá bom? Obrigado, querido. Vamos aqui. Tem mais uma da Sabrina. Como o Bolsonaro se posiciona à fala do Taixe a respeito de manter o isolamento? Sabrina, essa é uma diferença fundamental, né? Como o Bolsonaro escolheu o Taixe, ele não está batendo nele diretamente. Apesar de que ele escolheu o Mandetta também, né? E não está batendo nele diretamente. E bateu nele pra caramba. Mas assim, até o presente momento, o Bolsonaro não bate no Taixe. Mas obviamente que tem um problema quando as decisões do Ministério da Saúde são tomadas pela área econômica, né? Tem um problema, não estou dizendo que é um problema para mim ou para você não, estou dizendo que tem um problema para o ministro, tá? Porque ele está sofrendo bypass. Agora, se o acordo, e isso a gente não sabe, se o acordo entre o Taixe e o Bolsonaro envolvia o fato de que não teria problema ele tomar um bypass, tudo bem, né? No fim das contas, vamos lembrar o seguinte: o que motiva alguém a ser ministro?
credencial, crachá, ser chamado de ex-ministro, respaldo público. Não acho que alguém vai enganado, entendeu? Não tenho pena de ninguém nesse aspecto, tá? Não tenho pena mesmo. Agora, efetivamente, você tem que o cara tem um problema, né? Nem que seja um problema para explicar em casa, tá bom? Vamos lá. Caso o Ministério da Saúde tome medidas contrárias ao presidente, pode haver uma outra demissão? Eu não descartaria uma outra demissão, não. Assim, eu creio que só o discurso de dizer do isolamento... O Taishi deu algumas falas na semana passada que eu acho que criaram muitos problemas para ele dentro do governo, que foi a ideia de manter o isolamento social e de que o Ministério da Saúde seguiria a ideia das recomendações da OMS. E não tem falado... e não tem falado, por exemplo, da cloroquina, que era uma causa do pessoal, parou de falar, né? Então isso já gerou um desgaste. Só respondendo rapidinho aí, pessoal da Defensoria por Paixão, adoro esse nome, tá? Ana, as lives são feitas de segunda a sexta ao meio-dia, tá, querida? Sempre ao meio-dia a gente tá por aqui. Então, pessoal da Defensoria, só voltando, eu creio que o Taishi é mais fácil de ser demitido do que o Mandetta. Não significa dizer que será, né? Porque a gente tem que lembrar o contexto. O Taishi foi colocado numa posição em que ele não tem força política. A força política dele se deriva do presidente. Então o presidente pode dar um bypass e ele vai dizer o quê? O que ele pode fazer é pedir demissão. E se ele pedir demissão, talvez seja uma solução e não um problema. Entende? Acho que esse é um ponto aí. Próxima pergunta. Tem aqui comentário, meu irmão Joanisval, né? Almoça enquanto te escuto. depois vamos comer aquele boi ralado. Obrigado, meu velho. Né? Tô confiando mais na Flávia do que em você nesse boi ralado aí. Tem uma pergunta aqui. Bolsonaro construiu maior base que... Tá, eu acho que é Lula, né? É isso, Milano? É o Lula que você tá querendo dizer, né? Eu acho que o Bolsonaro tá num processo de construção de base, meu velho. Tá num processo de construção de base. Não necessariamente isso já está consolidado, porque o PT era um partido muito mais maduro do que o grupamento político do Bolsonaro quando chegou ao poder. Mas hoje a gente pode dizer que o Bolsonaro quer fazer uma migração de base, né? Ele quer sair daquele grupamento que era aquela sua base original, que era uma classe média da galera do cidadão de bem, e quer pegar também um grupo de assistente, de pessoal que recebe benefícios sociais. Eu não sei dizer, isso a gente precisaria de estatística, se ele tem uma base maior, tá? Não acho que tenha nesse exato momento. Vi que a Marcele discordou aí. Eu não acho que ele tenha. Eu acho que a base do Lula é mais consolidada, mas obviamente ele tem o interesse de morder um pedaço da base do Lula. E aí tem um ponto importante, tá, Milano? Você que está mexendo aí com militância partidária. Tem um estudo do Lavareda, que é um professor de ciência política da Federal de Pernambuco, em que ele mostra que em algumas regiões, sobretudo nas mais pobres, o eleitor que votou no Bolsonaro foi o mesmo eleitor que votou no Lula, né? E aí, me parece, se eles entenderem esse dado de que tem um extrato mais baixo da sociedade que tende a votar no governo se o governo entregar políticas públicas, um abraço. Aí eles avançam. O Bolsonaro está tentando mudar a chave depois da saída do Moro. A gente não sabe se vai dar certo. Tá? Vamos ver mais uma aqui. Não seria estratégia do governo ter essa narrativa contraditória? O Ministério da Saúde fala de Bolsonaro. Essa é a estratégia do governo desde sempre. Né? O presidente tem individualmente um posicionamento que vai para um lado e ele deixa o ministério trabalhar operacionalmente de outro. O problema é que em algum momento o nível de desavença entre ele e o Mandetta ficou muito alto e isso gerou a demissão do Mandetta. A questão é saber se isso vai gerar um novo atrito e uma possível demissão do Taishi. Tá bom? Eu estou tentando varrer todas as perguntas, gente. Tá, o que poderia dar errado na narrativa do Bolsonaro, além do aumento da Covid e da corrupção, né? Olha, eu creio que o que pode dar errado, fazendo aí, Léo, uma reflexão com aquilo que a gente viu em história política recente no Brasil, seria algo no sentido de que
em algum momento a realidade atropela o discurso, sabe? Assim, a questão da Covid se torne tão grave, a recessão se torne tão graves que independentemente do que o Bolsonaro fale, a galera não dê a mínima, tá? E queira que o presidente vá para o espaço. Isso aconteceu com o Collor, isso aconteceu com a Dilma. Então, assim, as pessoas não se importavam. Nas últimas semanas do Collor, as pessoas não se importavam com o que o Collor estava falando. Nas últimas semanas da Dilma, as pessoas não se importavam com o que a Dilma estava falando. As pessoas só queriam se livrar do problema. Eu creio que esse é o risco de assumir uma narrativa que, por mais que seja inteligente, tem um custo da negação de responsabilidades. Tá? Vamos lá, mais uma. Essa pergunta significa pensar que os brasileiros são mais moralistas que éticos? Eu acho que toda sociedade é mais moralista que ética, na verdade. Assim, a questão é o tipo de moralidade que a sociedade se ancora. O que a gente tem visto nesse exato momento, na minha percepção, é que, de fato, há uma lógica em que um pedaço da sociedade mais conservador conseguiu se articular para fazer uma presidência da República. E essa presidência da República sabe que sem essa base mais conservadora não consegue governar, né? Ou não consegue ser viável para uma reeleição. Então eles vão para esse embate, e é esse núcleo duro de militância que consegue, em algum sentido, fazer com que o Bolsonaro não sofra ameaças como um processo de impeachment, por exemplo, nesse exato momento. Porque essa base é uma espécie de pilar que mantém um determinado piso de popularidade que não se torna baixo demais, que seria dizer, por exemplo, o que aconteceu com a Dilma e com o Collor, né? Em que o piso ficou tão baixo que virou fácil fazer o descarte. Com o Bolsonaro, essa base tende a ser mais resistente até o presente momento, né? E vamos lembrar, impeachment não é processo jurídico, né? Impeachment é processo político. Tem que ter uma conjuntura política favorável. E aí, à medida que essa conjuntura política favorável não existe, não se avança. Tá bom? Vamos lá, mais uma. Acho que vai ser a última, hein, que eu tô. O conflito governo federal com governos dos estados e municípios pode ter impacto nas eleições de 2020? Sim, Vitória. Eu creio que pode ter um impacto. A grande vantagem do Bolsonaro nesse aspecto é que ele não tem partido, né? E à medida que ele não tem partido, como é que você vai votar contra o Bolsonaro? Né? Não tem medidor. E aí, nesse aspecto, o fato do Aliança para o Brasil ainda não existir é mais uma vantagem do que uma desvantagem. Tá? Pessoal, nós chegamos a 40 e poucos minutos de live, eu acho que dá 46. Então, vou começar a me despedir aqui. Eu quero agradecer a todas as pessoas que aqui estiveram hoje. Quero lembrar que esse é um espaço de análise política, né? Então a gente nunca, ou sempre vai se esforçar para nunca ser desrespeitoso com nenhuma posição, ou com fala política, ou com figura política, tá bom? Então, assim, a gente não vai partir para nenhum tipo de ação, assim, ou de utilização de adjetivação, terminologia, ou algo do gênero que seja desrespeitoso. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui, a todas as pessoas que fizeram perguntas. Muito legal ver gente, assim, ex-alunos fazendo perguntas, comentando, gente que eu conheci agora fazendo perguntas e comentando, é muito legal. Quero agradecer a todos. Vou agradecer, então, em nome de todos os ex-alunos, eu vou agradecer ao Milano. Em nome de todos os amigos, vou agradecer aí Aninha, Natália, Lidiane, Babi, todo mundo que chegou aqui agora. Em nome de todo mundo da academia, eu vou agradecer a Marcele, que está aí, né? E ao pessoal que está chegando nesse exato momento, deixa eu dizer, Flávia, obrigado, querida. Sempre manda as notícias legais pra gente. Ian, todo mundo que está aí. Quero agradecer as pessoas que estão chegando aqui agora. Eu lembro, o nosso papo começa ao meio-dia, né? Então a gente vai até uns meio-dia e 40, às vezes dá uma prolongadinha. Mas vocês são todos muito bem-vindos a estarem aqui com a gente. A fome é psicológica, Cris, isso mesmo. É isso mesmo, fome é psicológico, né? Eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui. É sempre um prazer. É uma maravilha fazer isso com vocês. Amanhã a gente está aqui ao meio-dia. E eu gostaria de pedir, porque eu tenho que pedir mesmo. A gente só está funcionando aqui com ação orgânica, não tem nada impulsionado. Então, se vocês puderem recomendar para os amigos de vocês essa página, se vocês puderem recomendar para os amigos de vocês o meu Twitter, o meu
YouTube e o meu canalzinho no Telegram. Eu agradeço enormemente. Se você quiser ter acesso ao canal do Telegram, ele fica na bio, eu fico alternando entre o canal no YouTube e o canal do Telegram na bio, mas é só buscar no Telegram canais Creomar de Souza, só tem eu. Vai lá e você recebe tudo. Gente, é uma maravilha enorme ter vocês aqui. É uma beleza poder fazer isso todos os dias. Eu me sinto muito abençoado por poder fazer esse diálogo. E é isso. Vamos avançando. Tendo dúvida, manda reportagem. Eu queria agradecer, não sei se a Flávia tá por aí, que me manda, as duas Flávias que me mandam um monte de reportagem, um monte de coisa legal. Queria agradecer vocês duas, não dá para fazer isso sem o apoio de vocês. Agradecer a Bonnie, agradecer todo mundo que tá aqui apoiando esse processo. A turma que me dá dicas de iluminação, viu como melhorou? Comprei uma lâmpada nova. E a turma que me dá dica em todos os aspectos. Está sendo muito bonito, muito legal. Obrigado. E a gente se vê amanhã ao meio-dia. Se puder, fique em casa. Lave as mãos, cuide dos seus, cuide dos idosos. E o mais importante, lembra, análise não é conversa de bar, análise é coisa séria. E análise a gente faz aqui todo dia ao meio-dia, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.